Questão 11. Quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é mostrar que... Bom, aqui o autor ele faz uma associação entre a vida é pontuação e associa a infância à exclamação. Bom, pessoal, quando ele faz uma metáfora entre vida e pontuação, metáfora é a comparação implícita entre essas duas situações. Vida é pontuação. E associa essa vida é pontuação à infância, né, dizendo que é uma exclamação. O tempo todo nesse texto, que nós já passamos já nas questões anteriores, o autor ele exalta a infância como se fosse um ponto de exclamação o tempo todo. E o que é essa exaltação ou ponto de exclamação? Significa sentimento, emoções. Então o tempo todo ele cria essa marca chamada de pontuação para definir que a infância é carregada de sentimentos, de emoções. E por isso ele faz essa metáfora com um ponto de exclamação, que é uma marca que justamente traz esses sentimentos. Esse sentimento de surpresa, de emoções, como a infância. Então vamos agora analisar as assertivas. Letra A. O pleno encantamento marca esse período da vida. Sim, é um pleno encantamento que marca o período da infância. E as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. Questão correta. É justamente nessa fase da vida que as crianças são mais espontâneas e é uma marca referente à infância essa exclamação. A percepção exagerada das crianças não tem como se justificar na relação que elas estabelecem com os adultos e o mundo. Em nenhum momento no texto é falado sobre isso. Letra C. Os adultos tendem a ficar incomodados com a forma como as crianças vão descobrindo os segredos do mundo. Não é essa a metáfora que o autor quis dizer. O autor quis falar que existem sentimentos e não que os adultos têm dificuldade para atender o encantamento das crianças. E letra E, as crianças normalmente descobrem o mundo sem reagir aos acontecimentos. Muito pelo contrário, elas reagem sim aos acontecimentos que marcam essa etapa de seu desenvolvimento. Portanto, pessoal, a alternativa que o autor quis dizer, fazendo essa metáfora entre vida e pontuação, é a letra A. O pleno encantamento marca esse período da vida e as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. Questão de número 12. O que Oscar afirma acerca de George Moore? Escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Significa que... Então nós vamos analisar no texto, escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. O que isso significa? Olhando no texto, pessoal, nós temos aqui no texto, e aqui no terceiro parágrafo aqui, há quem discorde. Oscar, por exemplo, dizia que George Moore escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Pessoal, dentro desse contexto, até que descobriu a gramática, significa dizer o seguinte, que ele escrevia um ótimo inglês, né, um excelente inglês. Mas, com o descobrimento da gramática, a sua escrita acabou sendo prejudicada. Por quê? Porque quando ele descobriu essa gramática, ele passou a escrever pior do que ele escrevia. Já não é mais aquela excelente gramática. Então, pessoal, esse debate do parágrafo anterior ajuda também a concluir. Né? Por quê? Nós temos um trecho aqui que reforça essa ideia de comprometimento na escrita. A maior parte da confusão do mundo vem da gramática. Ou seja, então é uma crítica à escrita quando você tem conhecimento de realmente como a gramática é realmente escrita. Então vamos lá, pessoal, vamos para as assertivas. Né? A letra E é a letra que mais nos parece ser certa. Por quê? O contato com a gramática ocasionou na obra de George Moore o comprometimento da qualidade de sua escrita, que é justamente o que está descrito no texto. Então, a alternativa correta é a letra E.
O contato com a gramática ocasionou na obra de George Moore o comprometimento da qualidade de sua escrita. Nas passagens porque, como dizia o irmão Lourenço no Escola Sede Vida, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. Quarto parágrafo. E ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Penúltimo parágrafo. As conjunções destacadas estabelecem correta e, respectivamente, relações de sentido de. Então percebam, pessoal, que nessa questão eles marcaram aqui, eles destacaram duas conjunções, como e esta conjunção aqui, como, e pedem o sentido destas duas conjunções, ou seja, a semântica. É comum acharmos que esse como tem apenas um sentido, por exemplo, sentido comparativo, mas esse como pode assumir diversos sentidos, inclusive de pronome relativo. Neste caso, a questão já disse que são duas conjunções. Percebam que a primeira frase, porque, como dizia o irmão Lourenço, aqui tem um sentido de embasamento, sentido do que ele está dizendo. Então, conforme dizia o irmão Lourenço. E toda vez que nós temos esse sentido de embasamento, de acordo com o irmão Lourenço, conforme o irmão Lourenço, nós estamos tratando de sentido de conformidade. Então, esse é o primeiro sentido, conforme dizia o irmão Lourenço. Então, nós temos o sentido de conformidade nessa primeira frase. Então, aqui eu já posso eliminar a letra B, porque fala comparação, a primeira assertiva, e também a letra D, porque fala que a primeira frase é o sentido de comparação, e não é. A segunda frase, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, não verás nenhum país como este. Percebam que, neste caso, ele está comparando outros países com este, dizendo que nenhum país é comparável a este. Por isso, esse sentido é o sentido de comparação. Então, a segunda frase tem o sentido de comparação. Então, a primeira, como fala conformidade e causa, eu também não posso marcar. A letra C, conformidade e comparação. Essa é a letra correta. Essa é que eu devo marcar. E a letra E fala conformidade e conformidade. Então, eu também não posso marcar. Então, a alternativa correta, letra C. A primeira frase, sentido de conformidade. E a segunda frase, sentido de comparação. Assinale a alternativa em que as frases da passagem infância, a permanente exclamação expressam as vivências infantis relacionadas à possessividade e à escolarização, respectivamente. Bom, pessoal, aqui nós temos duas frases em cada assertiva. Então, a primeira frase tem que dar a ideia de posse e a segunda frase tem que dar a ideia de escolarização, de aprendizagem, de ensino. Então, vamos analisar as frases. Primeira frase, letra A, dá agora, se tu és homem. Percebam, pessoal, que aqui eu não tenho nenhum sentido de posse. Por isso eu não posso marcar essa questão. Analisando a segunda frase, ele não se mexe, mamãe, também não temos nenhum sentido de escolaridade. Por isso, a letra A eu não devo marcar. Letra B, que grande e como chora. Então percebam que tem um sentido de espanto. Também eu não posso marcar a letra B, porque não tem sentido de posse. A letra C, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Também não vejo sentido de posse na letra C. E dá agora, quero ver, também não tem nenhum sentido de escolaridade. Vamos à letra D. Me dá, é meu. Olha como é que esse é meu dá esse sentido de posse. Aqui nós temos um pronome possessivo. Então, pela primeira frase, eu poderia marcar a letra D. Vamos ver a segunda frase para ver se tem um sentido de escolaridade. Ovo, uva, Ivo viu o ovo. Ivo viu a uva. O ovo viu a uva.
Percebam, pessoal, que aqui tem sentido daquela frase lúdica de ensinar as crianças, né, a começar as primeiras frases, a montar frases. Por isso, dá esse sentido de aprendizado, de escolaridade. Então, por isso, essa alternativa é a letra E. Claro que não chora, quem não chora não mama. Então, essa frase aqui também não tem um sentido de posse, por isso não deve ser marcada. E a segunda frase, olha como o vovô está quietinho, mamãe, também não tem um sentido de escolaridade. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão de número 15. Considere os trechos do texto. Há quem discorde, terceiro parágrafo. Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor, terceiro parágrafo. E vou até mais longe, vida é pontuação, quinto parágrafo. De acordo com o sentido do texto e com a norma padrão, os enunciados podem ser ampliados, respectivamente, com as reescritas. Bom, pessoal, esta questão é uma questão que nós vamos ter que analisar aqui, a coerência e a coesão textual. E é uma questão que está pedindo o seguinte, para ampliar e reescrever, né? Poder ampliar esse sentido e poder reescrever essa frase. E nós temos que respeitar o quê? A norma padrão, quando nós formos ampliar esse sentido. Letra A. Há quem discorde dessas opiniões. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, aqui nós temos uma regência perfeita. Para enfeitar uma crônica, não tem coisa melhor do que uma citação. Lá, de acordo com o texto, é justamente este sentido que nós temos no texto. Para enfeitar uma crônica, não tem coisa melhor que uma citação. E aí, vou até mais longe, afirmando que vida é pontuação. Todas essas três assertivas, de acordo com a norma padrão e essa ampliação do sentido, estão perfeitas. E aí, pessoal, vendo as outras assertivas, fica até mais fácil de responder essa questão. Vamos à letra B. Há quem discorde com essas opiniões. Quem discorda, discorda de alguma coisa. A regência aqui na letra B está errada. Eu já não posso marcar a letra B. Letra C. Há quem discorde ante essas opiniões. Pelo mesmo motivo, pessoal, quem discorda, discorda de alguma coisa. Letra D. Há quem discorde contra essas opiniões. De novo, pessoal, a regência do verbo discordar é de. Quem discorda, discorda de alguma coisa. E a letra E. Há quem discorde nessas opiniões. Mesmo motivo, pessoal, não posso marcar a letra E. Há quem discorde de alguma coisa e não nessas opiniões. A regência está errada. Portanto, pessoal, a única alternativa que nós podemos marcar é a letra A. Esta é a alternativa correta.